maior personagem do draft 2025 da NFL certamente seria Shedeur Sanders, por tudo que envolve aí não só o quarterback, mas como o pai dele. Aliás, a família, porque tem o irmão Shiloh também, que passa longe de ser um bom prospecto. Mas a verdade é que Shedeur Sanders era um prospecto para ser escolhido no final da primeira rodada. Na segunda, que seja. Afinal de contas, o Cleveland Browns tinha escolha número 33. Eles poderiam, eventualmente, pular para a primeira rodada e ter a opção de quinto ano de contrato. As escolhas de primeira rodada têm essa opção. Segura essa informação de Cleveland, daqui a pouco eu volto nela falando nisso. Agora, durante todo o processo de draft, a gente viu duas coisas. Primeiro, os draft simulados colocando Shedeur Sanders como uma possibilidade fortíssima no topo, saindo, quem sabe, na terceira escolha geral. E não era um devaneio da imprensa ou algo assim, é porque faria sentido. Shedeur Sanders não era o melhor prospecto da classe, pelo menos eu não vi ninguém falando isso nos últimos meses. Mas ele era o segundo ou terceiro que seja, no máximo o quarto. E como a classe de quarterbacks deste ano ela é um pouco rasa em talento, sobretudo depois do Cam Ward, que foi a primeira escolha geral pelo Tennessee Titans, então imaginava-se, pela lei da oferta e demanda, pela demanda dos times por quarterback, que eventualmente ele sairia. Se não fosse nos Giants na 3, teria uma possibilidade forte dos Steelers na 21. Foi muito ventilado que o técnico dos Steelers, o Mike Tomlin, gosta muito do Shedeur Sanders. Talvez agora ele tenha que gostar um pouco menos, né? Porque vai jogar num rival de divisão. Mas, cair da primeira rodada, o precedente não era esse. E é justamente sobre isso que eu vou falar um pouco aqui nesse início de vídeo. Quais eram as outras quedas? Por que o título desse vídeo é esse? Eu tô emocionado? É o calor do momento? Não é o calor do momento. O que aconteceu nesse final de semana foi algo totalmente sem precedentes. Era consensual por parte de todos os analistas nos Estados Unidos, ou aqui no Brasil, ou mesmo por tudo que a gente viu de rumor, que o Shedeur Sanders não seria um quarterback draftado no terceiro dia do draft. O que aconteceu? Bom, antes vamos aos precedentes. O Aaron Rodgers era considerado uma possível escolha número 1 em 2005 e também teve um burburinho sobre a personalidade dele. Burburinho esse que hoje, aliás, é uma questão. Rodgers caiu da escolha número 1, que poderia ser São Francisco. Aliás, eu não sei se vocês sabem, mas o Aaron Rodgers torcia para os 49ers quando criança. Não foi o Aaron Rodgers, foi o Alex Smith a escolha e o Rodgers caiu até a 24, onde foi escolhido pelos Packers para ser um projeto em desenvolvimento e substituir eventualmente o Brett Favre, coisa que aconteceu, inclusive, na temporada de 2008. O Rodgers ficaria nos Packers aí por bastante tempo e deu bastante certo, foi campeão do Super Bowl. Outras quedas que a gente pode pensar, o Dan Marino, no draft de 83, uma das classes mais talentosas da história da posição. O Dan Marino poderia ter sido uma escolha número 5, escolha número 10, mas por conta de rumores de que ele tinha envolvimento com drogas, ele caiu até ser escolhido pelo Miami Dolphins na escolha número 27, a penúltima da primeira rodada. Mas ainda assim foi escolhido na primeira rodada, até porque, claro, o Dan Marino mostrava muito talento e, para mim, é um dos maiores passadores da história do futebol americano. Passador, claro, é diferente de quarterback, mas a habilidade de passar a bola, poucos tiveram assim. Foi escolhido na primeira rodada, mesmo com todos esses rumores. E que tal o Johnny Manziel? Esse aí tinha rumores fortíssimos e também não era aquele prospecto. Na época eu trabalhava só com o site da Concussion, que viraria Pro Football depois, e para mim ele não era um prospecto de primeira rodada. E mesmo assim, ele foi escolhido na primeira rodada. Adivinha por quem? Cleveland Browns. Na escolha número 22. Johnny Manziel não chegou sequer à segunda rodada. E aí a gente pode falar de outros exemplos, que tal o Will Levis, que vai ser substituído pelo Cam Ward no Tennessee Titans. O Levis a gente via em muitos drafts simulados durante todo o processo como escolha de primeira rodada, saindo da Universidade de Kentucky. Ele caiu e foi escolhido na segunda rodada. Escolha 33, a primeira da segunda rodada. E aí eu poderia citar outros exemplos. O mais perto, talvez, que chegue da situação do Shedeur Sanders é justamente um jogador que eu comparo o estilo de jogo do Shedeur Sanders que é o Geno Smith. O Geno Smith é um passador até melhor, claro, mas sobretudo em profundidade. Eu até gosto, às vezes, do passe em profundidade do Geno Smith. Mas o Geno Smith chegou na NFL em 2013 numa classe muito fraca de quarterbacks. Os dois principais eram ele ou o A.J. Manuel, que era fraquíssimo. O A.J. Manuel foi escolhido pelo Buffalo Bills antes do Geno, e ele caiu para a segunda rodada. Mas mesmo assim, ele foi escolhido na escolha 39. A queda parou ali e ele foi para o New York Jets, que já tinha quarterbacks, e acabou apostando no Geno Smith. Nenhuma queda. Absolutamente nenhuma queda chega perto do que aconteceu com o Shedeur Sanders neste ano. Nem de perto. O Shedeur Sanders foi escolhido na quinta rodada. Um prospecto de qualidade de final de primeira rodada ou segunda, na minha visão de segunda, um prospecto de nota neste ano de final de primeira rodada que para muita gente poderia sair no topo da primeira. E aí ele caiu para a quarta. O que aconteceu? Bom, começa pelo circo que é envolvido a questão Shedeur Sanders.
E eu poderia eu mesmo explicar, mas eu vou referenciar uma análise que foi feita hoje cedo, que eu acho que fala melhor do que qualquer outra coisa. Deixa eu pegar aqui, que foi pelo Albert Breer, que eu acho que foi muito precisa a análise que ele fez. Deixa eu só pegar aqui. Vocês sabem que eu faço tudo ao vivaço, né, sem corte e outro mais. Deixa eu pegar aqui. Ele escreveu bastante coisa, tá no Twitter, ou no X, no caso, mas eu vou tentar resumir. Qual que é a questão? Shedeur Sanders, ele caiu da primeira rodada porque ele não era um talento de primeira rodada. Isso é fato. Shedeur Sanders é um quarterback de piso mais baixo, né? Um quarterback preciso, mas que segura muito a bola, que não tem atleticismo, então ele caiu da primeira rodada. Isso foi normal, isso não foi um absurdo. E aí, da segunda rodada em diante, e a menção que o Albert Breer faz, a comparação, é com o Tim Tebow, é com o Colin Kaepernick, é com o Cam Newton. Qual que é a questão? Quando o talento não justifica o cara ser um quarterback titular e ele vira um reserva por talento, por potencial, e aí você tem um circo midiático bizarro, os times da NFL, eles ficam muito receosos, eles não querem esse circo. Além disso, tem uma questão que eu fiquei pensando hoje mais cedo, que é o efeito manada. Porque será que algum time sabe de alguma coisa que eu não sei? Por que Cleveland não pegou esse cara? Putz, eu vou ficar longe. Às vezes a entrevista com ele foi zoada, é melhor ficar longe. Por que Las Vegas não pegou esse cara tendo duas escolhas no final da terceira rodada? É melhor ficar longe. E aí o efeito manada pode ter se apresentado também. Não acho que tenha havido um conluio, que os donos da NFL se reuniram numa mesa redonda, os 31 donos e o representante dos Packers, e pensaram assim, vamos dar uma lição nesse menino. Claro que pode ter sido feito de maneira difusa isso, né? Porque queira ou não, a gente não viu uma personalidade nesse naipe chegando na NFL. Não viu, simplesmente não viu. O Shedeur Sanders e o Deion Sanders sequestraram o programa de Colorado. Teve o ponto positivo, esse sequestro teve aí pontos muito positivos. O time entrou no mapa do college football como outrora não estava, mas não é como se Colorado tivesse brigado realmente por alguma coisa no college football. Essa sempre foi uma tecla que eu bati. Era muita mídia para pouco resultado lá na Universidade de Colorado. Melhor que estava antes, claro, mas também aposentar a camisa do Shedeur Sanders, aí eu acho que já foi um pouco demais. Então era todo um carnaval, todo um circo, que o mais próximo que eu consigo lembrar é do Tim Tebow, que não era um prospect de primeira rodada. E aí quando ele foi draftado pelos Broncos, inclusive Josh McDaniels subiu para pegar ele na primeira rodada, o circo começou. E eu acho que essas histórias ensinaram um pouco para a NFL que esse circo às vezes não compensa. Sobretudo quando o jogador não é bom o suficiente. E aí muitos podem pensar, putz, mas tantos e tantos jogadores têm um histórico extracampo complicado e foram draftados. Neste ano foram draftados bem antes do Shedeur Sanders, até chegaram a cair, mas foram draftados antes. E dois exemplos que eu consigo pensar, o James Pierce, edge rusher de Tennessee, que foi draftado por Atlanta, que não tem nada de grave fora de campo, não cometeu nenhum crime, mas a reputação dele de que não é um prospecto muito focado. E mesmo assim ele foi escolhido. O Mike Green, edge de Marshall, também foi draftado e tem duas acusações de crime sexual, que não houve denúncia, mas ele caiu e provavelmente onde tem fumaça pode ser que tenha fogo para as equipes da NFL que pesquisaram sobre o assunto e quiseram ficar longe, mas os dois saíram antes do Shedeur Sanders, que não tem nada nesse naipe em termos de fora de campo. Mas a questão é o custo de oportunidade. Essa é uma frase bastante usada em microeconomia e que explica muitas coisas no mundo da NFL. E eu acho que nesse caso faz sentido. Você vai draftar um cara desse na primeira rodada? Você não vai, porque ele não é um talento de primeira rodada. E aí você vai draftar um cara desse na segunda rodada? Bom, o que você drafta na segunda rodada? Um reserva, um bom reserva ou um projeto. A questão é que ele não é nem um projeto, porque o teto dele não é alto, e ele como reserva atrai um circo no vestiário. Eu já estive em vestiários de NFL antes e depois de partida e, gente, quarterback reserva não tem ninguém para trocar ideia. É a coisa mais fácil do mundo. Eu lembro quando eu estava em 2019, janeiro de 2020, em São Francisco na final da NFC, tinha um mundo de gente em volta do Jimmy Garoppolo. E o Nick Mullens estava ali do lado, dava para trocar ideia com ele de boa. Os times da NFL não gostam quando acontece o contrário, porque aí gera muita distração e um time, um vestiário quer que não haja coisas como essa. O Cleveland Browns, portanto, escolhe o Shedeur Sanders na quinta rodada. Pode ser uma barganha? Pode. Em termos de valor, em termos de talento, certamente é. Shedeur Sanders não é um talento de quinta rodada. Ele é muito melhor do que isso. Só que a questão é o clima. O Cleveland Browns tem o Deshaun Watson se recuperando de lesão no Aquiles. Pode ser que ele não jogue mais como quarterback dos Browns nessa próxima temporada ou no futuro recente, tá? Porque até estava conversando hoje mais cedo com o Dave sobre esse assunto, o dono dos Browns deu declaração dizendo que foi um swing no vazio, né? Foi um erro o Deshaun Watson. Quando o dono do time abertamente fala isso, é um sinal muito forte de que o time vai numa direção diferente.
E aí você tem o Kenny Pickett, que chegou nessa temporada, ex-Pittsburgh Steelers e ex-reserva do Philadelphia Eagles. Você tem o Joe Flacco, que em Cleveland fez um trabalho bem digno no sistema do Stefanski, e eu acredito que deva ser o titular. E os Browns draftaram não um, mas 2 quarterbacks. Dylan Gabriel, de Oregon, que é um quarterback baixo, que eu acho que não vai dar em nada na NFL, mas vamos ver. E o Shadow Sanders depois do Dylan Gabriel. Vai ser uma loucura essa sala de quarterbacks dos Browns, isso eu tenho certeza. E eu não faria isso se fosse Cleveland. Talvez um outro time até poderia pensar que fosse o caso. Não Cleveland. Vamos ver cenas dos próximos capítulos. A queda foi surpresa? Para a segunda rodada não, para a quinta certamente. Mas ela tem as suas explicações. Eu quero saber de você. Você acredita no futuro do Shadow Sanders? Coloca aí nos comentários. A gente pode ser surpreendido. E não usem o exemplo do Tom Brady 199, porque o Brady não estava cotado para a primeira rodada. Pelo amor de Deus, parem de usar o exemplo do homem. Não usem o nome do GOAT em vão. Ok? Muito obrigado. Um beijo carinhoso, fizemos todo o estrago que podíamos, mas não tanto quanto o draft da NFL fez na família Sanders. Até a próxima. Tchau.